Olá, pessoas que estão aqui no canal Espiritismo em Foco, para dar continuidade ao estudo dirigido do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que faz parte das obras da codificação. É o quarto livro da codificação espírita. E chegamos ao capítulo 8, né? No vídeo anterior, nós examinamos os anjos, né? O nome do capítulo, perdão, estamos no capítulo 8, Os Anjos, né? E nós examinamos no vídeo anterior, né? Nos itens 1 e 2, os anjos segundo a igreja, né? E Kardec transcreveu aqui, né, um texto de um cardeal, né? Um cardeal arcebispo da cidade de Reims, né, em 1864, né, o Monsenhor Gosset, né, que seria a última expressão do dogma da igreja sob esse ponto de vista, pelo menos até aquele momento, né, até aquele momento. Então nós vimos aqui a visão da igreja sobre os anjos e agora vamos seguir vendo a refutação. Então Kardec vai refutar aquilo que nós vimos no vídeo passado, né? Os anjos na visão da igreja. Então vamos ver a refutação aqui. Item 3, né? O princípio geral que ressalta dessa doutrina, ou seja, da visão dos anjos segundo a igreja, que nós vimos no vídeo passado, né? Então, na refutação, Kardec vai, né, falar assim: o princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Entendeu? É isso que dá a entender realmente, né? Nessa descrição que vimos anteriormente, né? Que são criaturas privilegiadas, criadas antes da gente e já criadas perfeitas, né? Dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. Quer dizer, já veio tudo pronto. Estão em primeiro lugar na obra da criação, né? São os primeirões. No último lugar, a vida puramente material. E entre as duas, intermediando a vida material com essa vida angelical, e entre as duas, a humanidade, formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Esses somos nós, né? Continua. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema, né? Eu já apontei mais ou menos algumas dessas dificuldades antes, sem me aprofundar muito, que eu esperei chegar aqui na refutação, né? Qual é, primeiro, essa vida puramente material, que está abaixo da nossa? Já fica a primeira pergunta. Vida material, a vida intermediária, que são as almas que encarnam em corpos, e a vida celeste, espiritual, onde vivem os anjos. Então, qual é essa vida material? Ninguém se perguntou isso, não, no vídeo passado, quem acompanhou? Trata-se, aí Kardec ainda pergunta, trata-se da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma, ou seja, é só matéria. Quer se referir às plantas e aos animais? Seria então a quarta ordem na criação. Então não haveria três, porque plantas e animais não são matéria bruta, né? Seria então a quarta ordem na criação, porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que numa planta e nesta mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, está unida diretamente a um corpo que não é senão da matéria bruta,
Porque sem alma não tem mais vida do que um torrão de terra. Né? Então é isso. Então Kardec já começa questionando isso. Esta divisão, evidentemente, deixa de ter clareza e não concorda com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, tombada diante dos progressos das ciências. Todo mundo conhece, gente, a teoria dos 4 elementos? Vamos lá, né? Água, terra, fogo e ar. Não sei se nessa ordem, mas são os 4 elementos. É como era conhecido o mundo. Aí depois, com o desenvolvimento da ciência, nós vimos que o que compõe, não negando, né, esses 4 princípios, mas não é só isso. Né? Então, a teoria dos 4 elementos, tombadas diante do progresso da ciência, essa teoria dos anjos também, diante das evidências, acaba por ser tombada também. Ok? Admitamos, portanto, esses 3 termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, disse, o plano divino, o plano majestoso e completo, como convinha a sabedoria eterna. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos tentar pegar de novo o raciocínio lá do Monsenhor. Notemos, primeiro, que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, independentes uma da outra. Não se ligam, pelo menos nessa explicação dada, né, pelo cardeal, pelo Monsenhor. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente, uma depois da outra. De uma a outra, a solução de continuidade, ao passo que na natureza tudo se encadeia, então tudo está interligado. Então essas 3 formas apresentadas pela visão da igreja não tem sentido pela visão da natureza. Né? Ao passo que na natureza tudo se encadeia, tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, onde todos os elementos que não são senão transformações uns dos outros, né? A matéria se transforma por processos físicos, químicos, biológicos, né? Que não serão transformações uns dos outros, tem seu traço de união. Então, na natureza, tudo se encadeia, de alguma forma, tudo se une. Essa teoria é verdadeira no sentido em que esses 3 termos existem evidentemente. Apenas ela é incompleta. Incompleta deixa imensas lacunas, né? Faltam-lhe os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Isso o Espiritismo faz muito bem, né? Item 4. Esses 3 pontos culminantes da criação, diz a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. Que haja um só de menos e a obra estará incompleta e não estará mais segundo a sabedoria eterna. Ok? Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a Terra, ou seja, o nosso planeta Terra, Terra com T maiúsculo, os animais, as plantas, o Sol, as estrelas, a própria luz, né, foram criados e tirados do nada. Né? Tá lá em Gênesis, né? No princípio. Né? Foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, é de tal modo capital um artigo de fé que ainda há poucos anos a ciência era anatemizada, ou seja, jogavam-se pedras na ciência,
porque vinha destruir a cronologia bíblica, provocando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Quer dizer, tudo foi criado há 6.000 anos. Então, isso não corresponde realmente à realidade, né? Mas não podia se dizer isso naquela época, não, senão o bicho pegava. Ainda tem gente que não gosta que diga isso hoje, imagine, né? Em pleno século XXI. Entretanto, continua Kardec, o Concílio de Latrão, perdão, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria de ortodoxia, disse, abre aspas, cremos firmemente que não há senão um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, o que, no princípio dos tempos, tirou todo o conjunto do nada, uma e outra criaturas, a espiritual e a corporal. Pelo princípio dos tempos, não se pode entender senão a eternidade decorrida, né? Porque o tempo é infinito, o tempo não tem fim, né? O tempo é infinito. Como o espaço não tem nem começo nem fim. Onde começa o espaço, onde termina, né? Essa expressão, o princípio dos tempos, implica a ideia de uma anterioridade ilimitada, princípio dos tempos. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tirado todo o conjunto do nada, em época indeterminada no passado. Esse Concílio de Latrão é o concílio da Igreja. Em que se torna, pois, o texto bíblico que fixa essa criação em 6.000 anos dos nossos dias? Então, admitindo que esteja aí o começo do universo visível, este não é seguramente o do tempo. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Ou seja, o concílio de Latrão está dizendo coisas, né? No caso, o concílio de Latrão é um concílio ecumênico, né? Não é só da religião da Igreja Católica, né? E ele, nesse aspecto, né, pela descrição de Kardec aqui, está se contradizendo em alguns aspectos com a Bíblia, que é o que a Igreja usa. Então, e aí? Admitindo que esteja o começo do universo visível, esse não é seguramente o do tempo. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Que o concílio fala sobre o início dos tempos, mas não determina. E a Bíblia põe um tempo de 6.000 anos, né? E por aí, né? Em que pensar, em que acreditar, né? Só fazem dar um nó no juízo de nós, né? Então, item 5. Por outro lado, o mesmo concílio formula estranha proposição. Aí vem uma proposição formada pelo concílio de Latrão. Nossa alma, disse igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a não formar com ele senão uma só e mesma pessoa. E tal é essencialmente a sua destinação. Então, a alma e o corpo é uma coisa só. E essa é essencialmente a destinação, como, né, vimos no texto anterior. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui seu estado normal. É seu objetivo, seu fim, uma vez que tal é a sua destinação. Kardec põe aqui em itálico, né? Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Aí é que está. Porque se a alma estivesse irrevogavelmente ligada ao corpo, olha só, quando o corpo morresse, a alma morreria também. Só que a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua
sua opinião não, né, gente? Sua união com o corpo não ocorre senão uma única vez, segundo a igreja. E se fosse ela de um século, o que é isso? O que é isso diante da eternidade? O que é um século diante da eternidade? Mas para que um grande número, é, ma, mas para um grande número, não tem que não, viu, gente? Eu botei um que indevidamente. Mas para um grande número é apenas de algumas horas. Que utilidade pode ter para a alma essa união efêmera? Porque tem gente que nasce e morre logo, não chega? Não passa de alguns dias. Então, que utilidade tem, né? Para quem morre de algumas horas, bebezinho ainda, recém-nascido. Quando, na eternidade, sua mais longa duração é um tempo imperceptível. É exato dizer-se que sua destinação é estar essencialmente ligada ao corpo? É? Essa união não é, na realidade, senão um acidente, um ponto na vida da alma, e não seu estado essencial. Quer dizer, é uma coisa do caminho, né? Vê que aos poucos aqui, essas questões vão sendo bem refutadas. Mas ainda deixando perguntas para nós mesmos responder, né? Kardec vai deixando sempre questionamentos para a gente também responder, né? Ele não dá tudo pronto, né? Isso é que é interessante, né? Nisso aqui. Aí ele continua: se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se, pela sua natureza e segundo o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para a manifestação das suas faculdades, disso é preciso concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para permanecer o que ela é, pela sua destinação, depois de deixar um corpo, é preciso que ela retome um outro, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências, dita de outro modo, a reencarnação perpétua. Então, se para a alma existir, veja bem, se a alma é imortal, mas ela tem que estar perpetuamente ligada a um corpo, então ela tem que reencarnar constantemente, perpetuamente, para a eternidade. Não vai chegar nenhum dia que ela não vai precisar mais reencarnar. Dentro dessa teoria do concílio, é o que Kardec está dizendo, né? Vamos acompanhar. Ele está refutando o texto anterior. Ok? Reencarnação perpétua. É verdadeiramente estranho que um concílio, considerado como sendo uma das luzes da igreja, tenha identificado a esse ponto o ser espiritual e o ser material, que não possam, de alguma sorte, existir um sem o outro, uma vez que a condição essencial da sua criação é a de estarem unidos. Então, é uma coisa que que está havendo aí o que chamamos de incoerência, não é isso? Vamos agora ao item 6. O quadro hierárquico. Deixa eu ajeitar aqui. O quadro hierárquico dos anjos nos ensina que várias ordens têm em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade que foram criados para esse fim. É? Então, mas, segundo o Gênese, né, o livro Gênese, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Que faziam, pois, esses anjos, antes daquele tempo, durante a eternidade, uma vez que os objetos de suas ocupações não existiam? Porque relembrem, né? As 3 hierarquias de anjo, né, todos tinham alguma função, ainda que indireta, perante a humanidade. E a terceira hierarquia, diretamente, os arcanjos e os anjos da guarda tinham funções diretamente com a humanidade. Então, se a humanidade, segundo o livro Gênese,
existe apenas há 6.000 anos. Antes disso, o que é que fazia essa anjarada toda? Né? Então, mais um em que esse texto do concílio, né, não está batendo com o próprio ensinamento bíblico, né, do livro Gênesis. Né? Então, segundo o Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem há 6.000 anos. Que faziam, pois, esses anjos antes daquele tempo, durante a eternidade, uma vez que os objetos de suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados de toda a eternidade? Né? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do mais alto. Se Deus os houvesse criado em uma época qualquer, teria estado até aí, quer dizer, durante uma eternidade, sem adoradores. Né? Então, houve um tempo que o próprio Deus não tinha anjos, se ele criou numa época qualquer. Agora, se os anjos também são eternos, então sempre existiram com Deus, seriam seus adoradores. Então, são coisas que, dentro da nossa lógica espírita, não batem, né? Item 7. Mais adiante diz: enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, ocorre, pois, um momento no qual essa união não mais exista? Pergunta, né? Essa proposição contradiz a que fez dessa união a destinação essencial da alma. Se a própria igreja acredita que a alma, quando a pessoa morre, pode ir para o céu ou para o inferno, seja lá onde for, mas a alma existe. Então, como é que a alma pode continuar existindo se dentro desse texto, né, a união da alma e do corpo é imprescindível? Se uma só existe com o outro, né? Aí como é que é? Diz ainda: as ideias lhe chegam pelos sentidos, pelas comparações dos objetos exteriores. Eis aqui uma doutrina filosófica verdadeira, em parte, mas não no sentido absoluto. Então, até como eu comentei quando fiz a leitura no vídeo anterior, algumas coisas têm lógica, né? No caminho é que vai se perdendo, né? Então, assim, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza da alma, de não receber as ideias senão pelos sentidos, né? Os nossos sentidos, a visão, a audição. Ele esquece as ideias inatas, aquelas que parecem que já nascem com a gente, né? Ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz, que as coisas que se manifestam até na infância, em nascendo, a intuição das coisas que a criança traz em nascendo e que não deve ter nenhuma instrução, ninguém ensinou. Imagine, até obra de arte a criança faz, toca um piano sem ninguém ter ensinado. Acontece, não é muito corriqueira, mas acontece. Por qual sentido esses jovens pastores, calculadores naturais, que espantam os sábios, adquiriram as ideias necessárias à solução quase instantânea dos problemas mais complicados? Pode-se dizer outro tanto de certos músicos, como eu citei agora, né? Pintores e linguistas precoces, né? Inclusive são poliglotas. Entre aspas, os conhecimentos dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio, fecha aspas, né? O que está no texto anterior, do vídeo anterior. Continua Kardec. Eles sabem porque são anjos, sem terem necessidade de aprender, né? Deus os criou assim. A alma, ao contrário, deve aprender. No caso, nós, os pobres mortais. Se a alma não recebe as ideias senão pelos órgãos corporais, quais são as que pode ter a alma de uma criança? Morta ao cabo de alguns dias, em admitindo com a igreja que não renasce mais? Então, né? Se as ideias são só pelos órgãos corporais. Item 8. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire
ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? Adquire? Se, uma vez desligada do corpo, ela nada pode adquirir, a da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerá sempre o que era quando morreu. Está voltada à nulidade pela eternidade. Olha só, dentro dessa teoria é exatamente isso que acontece, né? Se ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas e etc. Então, assim, quando a gente segue esse dogma, a coisa é absurda. Quer dizer, quem morre sem nada, continua um nada na eternidade. Olha só, que imparcialidade, né? Agora, quando nós lidamos com o progresso, com a lei do progresso, esses dogmas se tornam absurdos, sem sentido, né? Esse texto que a gente viu e tudo mais, né? Então, chega-se, né, com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário. O destino irrevogável, as penas eternas. Então, com o progresso, gente, não é mais possível. Quando a gente pensa que a alma progride, não é mais possível pensar em destino irrevogável, penas eternas, essa coisa toda como nós já vimos anteriormente, né? Se ela progride, a alma, onde se detém o progresso, não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou puros espíritos. Pronto, olha aí. Que é isso que tem mais lógica, né? Se ela pode aí chegar, não haveria nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isentos de todo o trabalho e gozando de uma felicidade eterna, sem nada terem feito para conquistá-la, ao passo que outros seres menos favorecidos não obtêm a suprema felicidade senão ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus o pode, sem dúvida, mas se admite o infinito das suas perfeições, ou seja, se Deus é infinitamente perfeito, né? Sem as quais não haveria Deus, ele não seria Deus se não fosse assim, é preciso admitir também que não faz nada de inútil, nem nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. Então não criaria um anjo perfeito, que não aprende nada, e nem criaria uma alma que não pudesse aprender nada depois da morte do corpo. Então, quando há a lei do progresso, essa questão da criação dos anjos como seres perfeitos, ela se dissolve. E essa coisa da alma estar só ligada ao corpo se dissolve totalmente. E da alma não progredir depois da morte do corpo se dissolve totalmente. A alma, como a gente sabe, progride. Nós, espíritos, progredimos e vamos chegar um dia, não sabemos quando, à condição de espírito perfeito, que é o similar a isso aqui, né? A angelitude, aos mitológicos anjos, né? Como a gente está vendo aqui, né? Que seremos anjos nesse sentido mitológico, mas é o que está a similaridade, né? Do progresso espiritual, né? Item 9. Uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número de seus súditos, dos seus oficiais e de seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante do seu trono, né? Mais um trecho do texto anterior, né? E aí Kardec diz: não é rebaixar a divindade assimilando a sua glória ao fasto dos soberanos da terra, quer dizer, comparar a Deus à ostentação dos reis e imperadores da terra, gente. Então, esse concílio, esses bispos aí, não sabem realmente o que estão dizendo, né? Dentro dessa análise. Essa ideia
inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz de sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reconduzindo as mesquinhas, é sempre Deus reconduzido às mesquinhas proporções da humanidade, a gente adaptando Deus às nossas conveniências, às nossas mesquinharias. Supor-lhe a necessidade de ter milhões de adoradores sem cessar, prosternados ou de pé diante dele, quer dizer, ajoelhados ou de pé diante dele, é emprestar-lhes as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente, ou de qualquer lugar que seja. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes? Pergunta. É o número e o brilho de seus cortesãos? Não. É a sua bondade e a sua justiça. É o título merecido de pai dos seus súditos. É isso que engrandece um líder, um soberano. Pergunta se há alguma coisa de mais própria para nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão dos anjos que compõem sua corte? Sim, certamente há qualquer coisa melhor do que isso. É a de representar-se para todas as suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso. É isso que faz a majestade de Deus. E não igual a um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos de todos os dons, nascidos para a felicidade eterna, ao passo que aos outros faz comprar penosamente a felicidade e pune um momento de erro com a eternidade de suplícios, né? O dito inferno. Então, isso aí é um Deus que já não tem mais, depois de Jesus, essa visão de Deus, ela começa a ser diluída. Já era, antes de Jesus, em muitos lugares, por muitas pessoas, já vislumbrada, mas ainda não era uma coisa geral. Jesus veio mesmo coroar, né, essa verdadeira essência de Deus, né? Não que já não existisse essa ideia antes. Ok? Item 10. O Espiritismo professa, com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme com a observação e a destinação da alma. Quer dizer, tem mais sentido, né, com a nossa destinação. Segundo o que nos ensina, a alma é independente do corpo, começa daí, que não é senão um envoltório temporário. Nosso corpo físico é uma experiência temporária, é um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. A nossa essência, gente, é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. Ou seja, a nossa vida normal, verdadeira, é a vida espiritual. Isso aqui é temporário. O corpo não é senão um instrumento para o exercício de suas faculdades, em suas relações com o mundo material, mas separada do corpo, ou seja, desencarnada, goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão. Então, muito pelo contrário, livre da materialidade do corpo, nós temos muito mais liberdade e muito mais possibilidades. Muito pelo contrário do que se disse nesse texto anterior, né? Item 11. 11 não, 11. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que se pode chamar de sua infância e sua adolescência. Então, o espírito, nas suas primeiras encarnações, tem mais necessidade do corpo. Ao tempo que vai evoluindo, vai criando menos necessidade do corpo físico para aprender, para evoluir mais, né? Continuando aqui, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma não progride mais senão pela vida do espírito, ou seja, a caminhada continua só espiritualmente, não tem mais necessidade do corpo.
Por numerosas que sejam, de resto, as existências corporais são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma imperceptível parte da vida espiritual que é indefinida. Então, a gente pode ter milhares de reencarnações. Quando a gente supera a necessidade de reencarnar e vivemos a vida espiritual, que é uma vida eterna, essa questão da encarnação se torna ínfima, vira um passado ínfimo, né? Então, assim, gente, terminamos a refutação que Kardec fez àquele texto, né, do concílio. Quer dizer, uma refutação realmente dentro da lógica, da racionalidade, e que não tem sentido realmente muitas coisas que foram escritas ali, que já são coisas superadas, né? Que a realidade espiritual, essa sim é verdadeira. Não há seres privilegiados, há espíritos criados simples e ignorantes que vão na marcha evolutiva até chegar à vida espiritual, à vida plena, não, né? Não anjos criados já superiormente a gente e a gente sem direito nenhum de progredir. Isso aí realmente não tem mais sentido, ok? Então, fim da refutação. Então, vamos ao terceiro e último subtítulo desse capítulo, que é Os Anjos segundo o Espiritismo. Acho que a gente já entendeu um pouco, né? Acho que aqui ele só vai arrematar, né? Porque a gente já entendeu um pouco o que seriam os anjos na visão espírita, né? Então, item 12. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. Quem são esses seres? Os seres já, os espíritos puros, né? Que não precisam mais reencarnar. A revelação espírita confirma, sobre esse ponto, a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres, né? Que a gente já vê isso lá, já estudando o livro dos espíritos, né? As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirem pelo trabalho, o objetivo que é a perfeição é o mesmo para todas. Alcança-na mais ou menos prontamente em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços, que é mais ou menos o que eu já antecipei, né, gente? Todas têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil a umas do que as outras. Quer dizer, não há privilégios. Porque todas são suas filhas e, sendo justo, não tem preferência por nenhuma. Disse-lhe: Eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme essa lei é o bem. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la. Sereis assim os árbitros da sua própria sorte. Então tem o livre-arbítrio para seguir a lei do bem ou do mal, cada um tem, né? E aí seremos os árbitros, os juízes da nossa própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Bom, isso tudo aqui a gente já sabe, né? Kardec disse resumidamente que a gente já sabe, né? Item 13. Mas nas primeiras fases da sua existência, igual à criança, falta experiência à alma. Por isso ela é falível, né? Deus não lhe dá a experiência, mas lhe dá os meios de adquiri-la. Não dá a experiência pronta, mas nos dá nos meios de a gente adquirir a experiência, né? Cada falsidade no caminho do mal é para ela um atraso. Sofre as suas consequências e aprende às suas custas o que deve evitar, né? Seus próprios tropeços. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que tenha alcançado o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição,
que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Então, o que seriam esses ditos anjos? São as almas, nossos espíritos que alcançam a plenitude espiritual, né? Antes de atingirem esse grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, né? Relativa ao que caminhou, né? Mas essa felicidade não é a ociosidade, né? Contemplativa, nada disso. É a das funções que apraz Deus confiar-lhes e que são felizes em desempenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredir. Então, as missões, as tarefas que nos são dadas nessa caminhada por Deus, né? Pelos nossos compromissos, nós, quando cumprimos bem essas tarefas, alcançamos já a felicidade relativa, né? Isso aí vê o capítulo 3, o céu, né? Isso aqui já está no capítulo 3, o céu, aqui desse livro, o céu e o inferno. Item 14. A humanidade não está limitada à Terra. Isso aí tem um texto magnífico em um Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, né? Que a humanidade não está limitada à Terra. Ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Povoou aqueles que desapareceram e povoará aqueles que se formarão. Então, estão por aí. Deus tem criado por toda a eternidade e criará sem cessar. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos mais recentes percorremos nesse momento e que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivéssemos saídos das mãos do Criador. Então, quando a gente saímos das mãos do Criador, já haviam espíritos que já tinham percorrido toda a escala. Então, para nós, esses espíritos são anjos, aparentemente criados perfeitos, porque já eram perfeitos quando nós começamos a existir. Por isso que a gente às vezes pensa que eles foram criados perfeitos, né? De toda a eternidade houve, pois, anjos ou espíritos puros, mas a sua existência humanitária, perdendo-se no infinito do passado, é para nós como se tivessem sido sempre anjos. A gente não conheceu a humanidade deles, que se perdeu no passado universal, né? Então, é para nós como se tivessem sempre sido anjos. Então, isso é o raciocínio normal, né, gente? Item 15 e último do capítulo. Assim, se acha realizada a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, teve sempre espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos ou novos, conquistaram seus graus na luta pelos próprios méritos, né? Todos, enfim, são os filhos de suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Então, maravilhosa essa conclusão para esse capítulo, né? Para o perfeito entendimento. Então, pode-se dizer que em germe, né? Aqui dentro de sementinha, nós somos anjos também, né, gente? Podemos chegar a essa conclusão, ok? Então, chegamos ao final do vídeo. Leiam o capítulo, façam sua leitura e suas reflexões também. A todos aí que estão acompanhando, um forte abraço e fiquem com Deus.